Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao LDM Literatura Agora, falar de literatura de testemunho, literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, literatura sobre nazifascismo, testemunhos, depoimentos. Então vamos aqui, primeiro livro, falando de um adolescente brasileiro, um jovem brasileiro de família alemã. A família saiu da Alemanha por causa das guerras mundiais, lá, a Primeira Guerra Mundial, veio para o Brasil. E aí a família voltou, aquela época da prosperidade alemã, nos anos 30, antes da guerra, onde teve uma época de prosperidade, etc. E eles voltaram, só que ninguém imaginava que teria outra guerra, Ou seja, é uma família alemã que não era nazifascista, não concordava com o nazifascismo, mas eram alemães que tinham fugido, saído da Alemanha por questões de guerra. A guerra acabou, voltaram para a Alemanha, levaram um filho brasileiro, a criança nasceu aqui. Então essa narrativa vai ser feita em dois níveis. Primeiro, uma pessoa recebendo uma informação desse jovem mais adulto, contando a história como memória, Então ele vai contar que ele chegou na Alemanha, não se adaptou com o regime alemão e logo em seguida teve guerra, E aí a vida ficou insuportável, E eles tentaram voltar para o Brasil, só que eles viram vistos como espiões, Interessante, porque vocês estão querendo voltar para o Brasil, por que vocês querem voltar para o Brasil? Agora que o Reich precisa de vocês e tal, Então é interessante, os alemães, mesmo o alemão que tinha morado em outro país, voltando, eles não aceitavam. A família tentou, no início, ir para a Suíça, tentaram ir para a Suíça, mas teve o visto negado. Então praticamente ficaram como prisioneiros ali da Alemanha, Terceiro Reich, Então vai mostrando essa dificuldade, a história real e dramática de um adolescente e sua família na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Rudolf está contando a história. E aqui quem está contando, e o livro é da autora Elisabeth Leibl, Leibl. Certo? Então vai contar então uma questão de família, Tem muitas cenas de família, muitas fotos de família, Assim, a família reunida, Tem é uma narrativa mais familiar, Vai contando sobre a família, mas não deixa de ter algo histórico, Então tem essa vibe assim, meio drama, depoimento, memórias, resgate da memória. Então acho muito interessante e é uma linguagem bem acessível, Então eu vou pegar dos mais fáceis para os mais difíceis. E vai mostrar então que os alemães tinham preconceito não apenas contra os judeus, os ciganos, etc., mas contra outros alemães que pensavam diferente. Então, grandes vítimas dos alemães da extrema-direita foram outros alemães. Então, qualquer alemão que discordasse, seja liberal, seja centro-direita, centro-esquerda, nem precisa ser comunista, Não precisa ser comunista. Então, qualquer um que discordar. E outra coisa, fora as denúncias, Os próprios filhos denunciando os pais, vizinhos denunciando vizinho. Então, qualquer desavença que você tivesse, o cara te denunciava como inimigo do Reich, Então, vai entender. E aqui mostra que ele realmente não se adaptou, ao regime. E os alemães, por mais que... Ou seja, ele era alemão, Assim, nasceu no Brasil, mas a família toda alemã. E mesmo assim, ele sofria preconceito só porque ele não era um hitlerista, Então, você vê como é que a extrema ditadura faz, Porque os alemães não perseguiam outros povos, que essa ideia, perseguição racial, étnica, Então perseguia outros povos, mas, ora, um jovem alemão, família alemã, nome alemão. No entanto, porque a família morou algum tempo no Brasil, eles eram vistos, como inimigos do Reich. Então fica aí a dica, da Elisabeth Leibl, e vai contar a história do Rudolf, ok? Que vai contar lá a história do brasileiro, filho de alemães, que foi voltar para a Alemanha, péssimo momento, Que aí veio a Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui temos um livro aqui para quem gosta assim, do Menino de Pijama, que conta a história da guerra, e também da diário da Anne Frank, que eu já falei várias vezes aqui do diário da Anne Frank, que é um diário da menina de 15 anos, que infelizmente não sobreviveu à Segunda Guerra Mundial porque foi enviada para um campo de concentração. Então, vai contar a história aqui desse, é uma vez, once, uma vez, tipo assim, era uma vez, essa ideia de Once Upon a Time, Once Upon a Time, se era uma vez. Por quê? Porque ele vai começar todos os capítulos, podemos dizer assim, do livro com essa expressão, era uma vez, e ele narrando. É uma narrativa assim, de um menino, que viveu na Polônia, a família judaica, fugiu da guerra e deixou ele lá no sanatório, e ele foi criado como católico, Então, ou seja, um sanatório, não, um local para crianças, o branco um orfanato. Então ele foi deixado no orfanato, ou seja, onde ficam os órfãos, certo? Vamos lá rebobinar. Então no orfanato
Então ele é o pai né, família judaica, e foi deixada lá com os poloneses, né, a madre e os padres, que são católicos, né? Então ele foi criado como católico e ele fica o tempo todo esperando os pais voltarem. Os pais têm uma livraria e ele fica horrorizado quando vê os nazis fascistas queimando o livro, né? A capa aqui já é o menino livraria, né? O autor aqui é o Maurice Gleitzman, é um australiano, mas é assim como aquele autor da lista de Schindler, que é também australiano, o Thomas Kearney, né? Thomas Kearney escreveu o Lista de Schindler. Esse livro também é um australiano que conhece a história da Alemanha, conhece a história da Europa, né? É também de ascendência europeia e tal, né? E foi morar lá na Austrália. Não vi a história da vida dele, né? Mas mostra muito conhecimento do que está falando e a linguagem é simples, né? A linguagem é simples, igual a do menino de pijama listrado, né? É uma linguagem assim não historiográfica, né? Porque ele vai mostrando depoimentos de várias pessoas polonesas que ajudaram os judeus e não ajudaram, né, denunciaram, poloneses que ocuparam as casas dos judeus. Né? No caso, o menino ele consegue, após 1000 aventuras e desventuras, voltar para a cidade onde ele morava com os pais, dono da livraria, ex da livraria, e ele chega lá e a livraria virou uma rouparia, né? Ou seja, os poloneses denunciaram os judeus e ficaram com a loja deles. Então, assim, é muita coisa étnica, os poloneses ajudaram a caçar os judeus, né? E os poloneses, então, ajudaram os alemães nessa limpeza étnica que eles fizeram lá nos anos 40, né? E aí mostra o menino tentando encontrar os pais, né? E o menino sempre horrorizado com essa mania dos nazistas de queimar livro, né? Mas o menino que foi criado numa livraria, ajudando os pais, né? Cuidar dos livros e, assim, respeitar os livros, e aí descobre que tem um monte de louco que fica queimando o livro, né? Então, imagina a história. E aí é uma linguagem bem menino, né, menino de pijama listrado, é uma linguagem muito acessível, né, acho que um público de 12 a 15 anos vai entender. E aí é basicamente isso, ele narra coisas assim, que você vai analisando, são atrocidades, né, coisas trágicas, mas como é uma criança, não sabe analisar historicamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele acha que é o máximo da brutalidade os nazis ficar queimando o livro. Ele não sabe o que os nazis estão fazendo, né? Ele não sabe que estão bombardeando cidades inteiras, matando populações inteiras, né? Então ele vai vendo isso pela periferia, né? Igual aquele personagem lá do Stendhal que atravessa o Waterloo sem saber que está em Waterloo, no meio das maiores batalhas da Europa daquela época, né? Então é isso, é um menino que está em pleno, né, assim, holocausto, mas ele não tem todas as cartas na mesa, ele está sofrendo tudo, vendo, né, a família, né, assim, não tem mais contato com o pai e mãe, não sabe se está vivo. E aí ele conhece aqui um cidadão lá que ajuda as crianças, né, né, as crianças, que é inspirado em caso real, no polonês, que realmente ele em vez de abandonar as crianças, ele preferiu ir para os campos de concentração e morreu junto com as crianças. E aí essa história que vai acontecer, ele vai ser levado para o campo de concentração, você vai pular antes do trem, né? Então é mais ou menos assim, história completamente, e muita coisa é da fantasia dele, você não sabe, assim, né? Porque ele gosta muito de inventar histórias, né? O hobby dele é igual a Anne Frank, né? É escrever, né? Então a Anne Frank seria uma grande escritora e esse menino que, caso tenha sobrevivido, né? Seria um grande escritor, porque ele consegue se confortar criando histórias mais mirabolantes, inclusive sobre os pais, né? Tem um caderninho lá que ele anota as histórias e sempre pede ele para contar a história, né? Conta a história para nós aqui e tal, né? Então fica aí essa história do menino que era uma vez, né? Era uma vez na Polônia ocupada, ok? Então a Anne Frank, já postei aqui várias vezes, a Anne Frank, obviamente, né, assim, testemunho de guerra, narrativo, depoimento, né, a Anne Frank infelizmente não sobreviveu e esse diário foi encontrado pelo pai, o Otto Frank, né, e hoje tem até a fundação, né, exposições sobre a Anne Frank. Então fica a dica, né, obviamente indispensável leitura, né, uma das edições, tem várias edições do diário da Anne Frank, né, sempre adaptado, né, eu nunca li assim todo o Anne Frank, porque tem um adaptado, alguns cortam, né? Tem autocensura, tá, etc. Autocensura no caso, o pai, né? O pai, o Otto Frank, que a Anne Frank não viu a publicação. Então, entenda-se, a autocensura da fundação do próprio, né? Do Otto Frank. E aí, outra dica aqui é do alemão, né? O alemão que vai contar a história da Segunda Guerra. Ele não estava na Segunda Guerra porque ele era uma criança, era uma jovem criança, né? Ele nasceu nos anos 40, então ele era uma criança. Só que ele vai narrar a guerra pelo olhar do irmão que foi na guerra, né? A sombra do meu irmão. Então ele vai contar aqui o Vetin, né? O Vetin, ele vai contar a história então do irmão que foi para a SS. Só que o irmão era sendo um jovem, né? Foi criado naquele ambiente literista, a juventude literista. Então achava que a guerra era uma coisa, achava que a guerra era um passeio, achava que a guerra era uma aventura, né? Achava que a guerra era escotismo. E foi lá e morreu, né? Perdeu 2 pernas, né?
teve uma artilharia, perdeu as 2 pernas e não sobreviveu, né? Ele deixou várias cartas para a família, né, mostrando como é que era a guerra, né, e a insensibilidade que permeou aquela época, né? Então, o rapaz estava na guerra lá na Rússia, né, foi servir na Rússia, e mostra o que eles faziam lá, né? Então, assim, e ele fica admirado que o irmão era um cara normal, né, e foi levado nessa máquina de guerra, né? Foi obrigado a fazer crime, a praticar crimes. Será que os irmãos sabiam todos os crimes né, que ele estava... Era uma engrenagem, né, que levou a todos esses crimes, né, que devastações terríveis na Rússia, né, aldeias inteiras queimadas, Ucrânia, Bielorrússia, né, até Stalingrado, que é uma batalha que durou, né, assim, quase um ano, né, durou quase um ano. Inclusive, essa batalha é referida aqui, né. Ele comenta que eles estavam lá e ouviram notícias e não chegavam todas as notícias lá, né? Não deixava o povo saber da Batalha de Stalingrado. Sempre tinha uma filtragem, né? Lembrar lá das fake news já existiam no Terceiro Reich, né? Então a informação nunca era passada. Muitos alemães achavam que estavam vencendo a guerra, né? Até que viu que bombardeios dos ingleses, dos estadunidenses devastaram cidades inteiras. Então Hamburgo, e ele vai falar aqui que a cidade é a família de Hamburgo, que é um porto, né? E assim como Dresden, né, outra cidade foi destruída por bombardeio, né, bombardeio pesado, ou seja, os aviões, né, os aviões constantes aviões, bombardeios estadunidenses e ingleses, né, porque os alemães começaram a bombardear, lembra de Guernica lá na Espanha, Guerra Civil Espanhola? Então os alemães começaram a jogar bomba na cidade dos outros, então, né, aconteceu. Nunca jogue bomba na cidade dos outros, você tem telhado de vidro, né? Então, eles não conseguiram impedir que as cidades alemãs fossem arrasadas, né? Então, assim, é trágica a guerra para todo mundo, né? A guerra, assim, só ganha quem vende arma, né? Só quem vende arma é quem está ganhando dinheiro. Então, população... e para 2024, então, a dica de leitura, Os Dois Irmãos, Uma Guerra, né? Não li o livro, esse livro eu não li, é para 2024. Então, eu só estou dando uma dica aqui, que está na nossa lista para 2024. Ben Elton vai falar então de 2 irmãos que parecem que foram separados pela guerra, né? Então, uma história comovente de 2 garotos, um judeu e seu irmão adotivo ariano, criados como gêmeos à sombra do nazismo, né? Então, nascidos em Berlim em 1920, criados por pais judeus alemães, no início das origens dos irmãos são irrelevantes. Mas com a mudança do cenário político, eles acabam em lados opostos, né? Então, seja um é judeu e o outro é alemão, né? Então aqui um vai fazer parte das SS e o outro vai fazer parte do exército britânico. Então promete, né? Vamos ver esse livro aqui, promete. A história vai começar em Berlim em 1920, ou seja, então logo depois da Primeira Guerra Mundial, época de crise, né? E essa aqui é ficção inglesa, né? Ficção inglesa do Ben Elton. Então vamos ver se o livro é bom, né? Se for ruim eu falo também, se for ruim eu vou detonar o livro. Mas eu acho que é bom, né? Então assim, é raro eu pegar um livro assim, não gostar, esse livro aqui parece que é bom. E aí nós vamos comentar, né? Vamos comentar também, vamos ver vários vídeos aí sobre por que os sinos dobram, né? Do Ernest Hemingway, trava-língua, né? Ernest Hemingway, que vai falar da Guerra Civil Espanhola, né? Eu não li esse ano, porque eu fui ler o Proust, né? Reler o Proust, estamos relendo o Proust, então não tem como ler, né, 2 clássicos ao mesmo tempo, porque é cabeça, né? Muita cabeça. Então nós estamos relendo o Proust e deixamos o Hemingway para o ano que vem. Então nós vamos ler literatura de guerra, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, né? E vamos fazer então um vídeo mais detidamente sobre este livro, né? Do que vale, né? Vai contar a história assim da bombardeio nas cidades alemãs, né? Ou seja, os crimes de guerra dos aliados, né? O pessoal fala dos crimes de guerra dos alemães e os crimes de guerra dos aliados, né? E bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, ninguém fala mais nada, né? Tá beleza, passa pano, né? Então não tem mocinho nessa, né? Guerra tem mocinho, não, tudo, né? E aí aqui vai mostrar então isso aqui, ou seja, a gente vai ver a história da guerra pelo lado britânico, né? Ou seja, o que os britânicos sabem desta guerra, assim como a gente viu lá, né? A batalha de Waterloo, a partir de uma autora britânica que inventou a história de um coelho, né? Que via a batalha. Então a inglesa contando a batalha contra os franceses. E aqui nós vamos ver então o inglês contando essas batalhas contra os alemães, né? E aqui no caso é o alemão mesmo, né? Então o alemão, aqui a Segunda Guerra pelo olhar de um alemão e aqui pelo olhar de um inglês. E aí a gente vai fazer os contrapontos, né? Ok? Então fica aí as dicas de leitura para 2024, promete, né? 2 irmãos, uma guerra. Depois vamos falar mais detidamente só sobre este aqui. E obviamente, né, as dicas de leitura de hoje para público assim, que quer começar o assunto, né? Então 12, 15 anos está tranquilo, né? 12, 15 anos está tranquilo, muito acessível, né? Então fiquei as dicas.
Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.